Graça e paz a todos os irmãos. Vamos estar dando início a mais um culto de oração, de busca ao nosso Deus. E nesse momento, queria estar pedindo a você para estar orando. Vamos estar clamando pela presença do Senhor. Vamos chamar a presença dEle para que Ele possa se fazer presente no nosso meio, para que Ele venha falar com cada um de nós, para que nós possamos ter um culto abençoado, um culto onde as bênçãos do Senhor possam se derramar sobre as nossas vidas, que nós possamos buscar a Deus nesse momento. Vamos chamar a presença do Espírito Santo. Oremos a Deus nesse momento. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Deus querido, meu Deus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença. Queremos, meu Deus, te agradecer, Pai, por tudo, meu Deus, que o Senhor fez. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos abençoar, venha, Deus, nos guardar, Pai. Venha, Senhor, nos dar, Pai, um culto, meu Deus, abençoado, onde a Tua presença, meu Pai, possa nos inundar, onde a Tua presença, meu Pai, possa ser real. Que nós possamos, meu Deus, ouvir, Pai, a Tua voz, que possamos sentir, Pai, a Tua presença, que possamos sentir, Deus, o Teu toque, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha falar com cada um de nós, venha ministrar, meu Deus, sobre cada vida, Senhor, sobre cada irmão, Pai, que está dentro, meu Deus, do seu lar, Pai, neste momento. Ó Deus, e precisa, Deus, de uma palavra, precisa, meu Deus, ouvir, Deus, a Tua voz, precisa, meu Deus, do Teu toque, Pai, do Teu carinho, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, meu Deus, descansar, Pai, nos Seus braços, que possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor está fazendo, Pai, o melhor, Pai, por cada um de nós, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, nos abençoa, Pai, nos dê um culto abençoado, nos livra, Pai, de todo mal, Senhor, e que a Tua presença, meu Pai, venha, Deus, ser real, Deus, aqui no nosso meio, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar pedindo os irmãos para estar abrindo a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 44, que diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então encheu de alegria. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Essa palavra aqui que Deus colocou no meu coração fala muito sobre os dias de hoje, né? É uma palavra tanto para a antiguidade como para a atualidade. A gente vê que nos dias de hoje as pessoas não entendem, né, o motivo das vezes a gente deixar tantas coisas para trás para poder seguir o Evangelho. Por que que nós seguimos? Porque quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem um verdadeiro encontro com Ele, quando a gente se entrega a Jesus de verdade, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, a gente não quer saber de outras coisas, a gente não quer procurar bens materiais. Sei que essas coisas, sim, fazem parte da nossa vida, mas não é o essencial. O essencial, irmãos, é a vida com Deus, é a sua intimidade com Deus, é aquilo que Deus representa na tua vida, é aquilo que Deus é para você. Isso é o que verdadeiramente importa. Não é tudo aquilo que Deus pode te oferecer em bens materiais, em casa, carro, moto, seja lá o que for. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais com isso do que às vezes com a vida de alguém. As pessoas se preocupam muito mais com o dinheiro do que com a saúde de alguém. Então, irmãos, o reino dos céus é isso. É a nossa pérola mais preciosa, é aquilo que nós temos. É a nossa fé que nós temos no Senhor. É aquilo que pode chegar o dia, o que pode acontecer, o que for. Podem tirar tudo de nós, podem roubar tudo, podem roubar nossa casa, podem roubar todo o nosso dinheiro que a gente tem. Mas aquilo que jamais, irmãos, vão roubar, vão tirar de você, é o Espírito Santo. É o reino dos céus. É aquilo que Deus colocou no teu coração. É aquilo que Deus faz por você. É aquilo que Deus é na tua vida. E isso ninguém pode roubar. E as pessoas não entendem. E às vezes, quando a gente renuncia, né? Porque a gente vive um evangelho de renúncia, né? E quando a gente renuncia a algo que para o mundo pode ser algo maravilhoso, uma grande oportunidade, como as pessoas dizem, as pessoas não entendem. Por quê? Porque não conhecem a Deus verdadeiramente. Não sabem, né, que Deus é o nosso bem maior. Ele é o nosso bem mais precioso que nós podemos ter.
Então que você possa guardar essa palavra no teu coração, meu irmão. E que ninguém venha roubar isso de você. Que inimigo nenhum possa roubar isso de você. Possa roubar aquilo que Deus é na tua vida. Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Que Deus possa falar grandemente com você, irmãos. Nesse momento, vamos estar orando a Deus. Vamos estar pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que fizemos, que desonrou, que desagradou o nome do Senhor. Mas não deixe de pedir perdão, irmão, pelos seus pecados. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor Deus, meu Pai amado, meu Deus querido, neste momento, Senhor, estamos aqui, Pai, reconhecendo, meu Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade, Pai, sobre cada um de nós. E Deus, nesse momento, Pai, queremos Deus, te pedir, Senhor, perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo, meu Deus, que nós fizemos, que desonrou, Pai, que desagradou, Deus, o Teu nome. Deus, sabemos, Pai, que nós não somos, Deus, merecedores de nada, Pai. Mas o Senhor, mesmo assim, Pai, o Senhor nos ama, o Senhor cuida, o Senhor tem zelado por cada um de nós. E, Pai, nesse momento, Deus, nós abrimos, Pai, o nosso coração, nós nos humilhamos, Pai, diante da Tua presença. Ó, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos perdoar, venha nos lavar, Senhor. Coloque nós, Pai, em coração, Senhor Deus, limpo, Pai. Um coração, meu Deus, segundo o Teu querer, Jesus. Ó, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, ter essa certeza, nos levantar, Pai, certos, Pai, dessa certeza, Pai, do Teu perdão, do Teu amor e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Assim, Pai, nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Vamos estar nesse momento louvando, bendizendo o nome do Senhor. Que Deus possa falar grandemente no teu coração através desse louvor, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Que Deus é o nosso bem maior. Ele é o nosso bem mais precioso. Ao fechar meus olhos, posso te encontrar. Ao abrir meus lábios, te adorar. Ao jorrar em mim o teu amor sem fim, o teu perfume a me tocar me faz sonhar e viajar na clareza do teu olhar. Posso prosseguir, posso descansar na sombra da tua mão, no pulsar do coração. Posso te ouvir, meu bem maior. Ao fechar meus olhos, posso te encontrar. Ao abrir meus lábios, te adorar. Ao jorrar em mim o teu amor sem fim, o teu perfume a me tocar me faz sonhar e viajar na clareza do teu olhar. Posso prosseguir, posso descansar na sombra da tua mão e o pulsar do coração. Posso te ouvir, meu bem maior. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Tu és o nosso bem maior, Pai. Tu és o nosso maior tesouro, o tesouro que está guardado em nossos corações. Aleluia, Pai. Que as pessoas possam ver que esse bem mais precioso é o Senhor Jesus e aquilo que Ele é nas nossas vidas. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Na clareza do teu olhar, posso prosseguir, posso descansar na sombra da tua mão e o pulsar
coração, posso te ouvir na clareza do teu olhar, posso prosseguir, posso descansar na sombra da tua mão e o pulsar do coração, posso te ouvir, meu bem maior. Meu bem maior. Aleluias, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bom saber que nós temos um bem maior, né? Maior do que os nossos problemas, maiores do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. Aquele Deus que cuida de nós, que acorda conosco, que está com a mão estendida sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas. É muito bom saber que nós temos esse bem maior, que nos ama acima de qualquer coisa, acima dos nossos defeitos, acima, né, dos nossos pecados, acima de tantas e tantas coisas que nós cometemos. Existe um Deus que nos ama, existe um bem maior, supremo, que nos amou, nos fez, né, criaturas segundo Ele, segundo a sua imagem e semelhança, que nos fez, nos amou. E logo lá no início do livro ele fala que quando ele cria o homem, ele diz que é muito bom. Então o nosso bem maior, ele nos vê como algo muito bom. Que nós possamos, né, estar diante dele, diante da glória dele, diante da face dele em oração. Que nós possamos nos aproximar todos os dias desse bem maior, intimamente. E uma das maneiras mais fáceis, uma das maneiras, né, mais que o Senhor nos ensina a chegar nele, a chegar mais próximo dele, mais próximo desse bem maior, é através da nossa oração, é através do nosso clamor, é através da nossa intimidade com Ele, porque enquanto nós oramos, nós fechamos a porta do nosso quarto, chamamos Ele, chamamos a presença dEle, nos desligamos de todas as coisas, e aí é só nós e Ele. E aí o nosso bem maior, né, se revela a nós. O nosso bem maior, né, derrama a tua Shekinah sobre as nossas vidas. Derrama a tua Shekinah sobre os nossos corações. Muda a nossa vida. Muda os nossos problemas, né? Porque a própria palavra de Deus diz que Ele transforma tudo que é mal em bem. Então Ele muda todas as situações, muda todo o nosso coração, todo o nosso contexto. E que nós precisamos, né, nos últimos dias, dessa mão poderosa, desse bem maior sobre nós. E nós vamos encontrar, né, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós receberemos. Então, que nós possamos receber do nosso bem maior tudo aquilo que nós temos colocado diante dele, mas nós precisamos buscar em oração. E eu quero convidar você nesse momento, juntamente com a nossa diaconisa Cíntia, está clamando ao Senhor. Qual é o teu problema? O que tem te afligido? O que tem sido angústia para o seu coração? O que tem te paralisado? O que tem tirado as tuas forças, tem te magoado? Ou você às vezes quer fazer algo e não consegue? Ou também, às vezes você está orando, está intercedendo por alguém, está pedindo por alguma vida, está pedindo por alguma causa. Que nesse momento você apresente diante do Senhor. Que nesse momento você entregue os seus problemas para Deus. Assim como diz aquele louvor, né? Vou entregar os meus problemas para Deus, né? E que nós possamos nesse momento entregar diante do Senhor. Coloca a mão no teu coração, curva a tua fronte. Presta atenção na mensagem que a irmã, né, tá para passar para cada um de nós, mas que no momento também de oração, ore junto com ela. Coloca as suas causas, apresenta a tua família, apresenta teu ministério, apresenta a tua todos os teus familiares, apresenta o teu emprego. Vai entregando diante do Senhor as tuas causas. Amém? Irmã Cíntia? Graça e a paz, mais uma vez estamos na tua presença
agradecer a Deus primeiramente pelas nossas vidas, né? Agradecer a Deus porque o Senhor é fiel e justo no meio de nós, que grandes coisas o Senhor tem mostrado, que em meio às lutas Ele sempre está ao nosso lado, Ele nunca nos abandona. Então, nesse momento, vamos estar agradecendo ao Senhor, né? Clamando ao Senhor, porque Ele tem chamado a cada um de nós como atalaia da palavra dEle, nas atitudes dEle. Ele tem nos chamado a ter compromisso com Ele, né? E nada melhor que estarmos clamando, né? Que a palavra de Deus fala que nós temos que estar orando e vigiando a todo tempo. Então, nesse momento de luta, de peleja, né, de tantas coisas, né, que tem acontecido, o Senhor me deu uma palavra onde vou estar compartilhando, que é no Salmo 121, que diz assim: eleva os teus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Só até aí. Só a palavra já nos diz, né, eleva os nossos olhos para o monte. Muitas das vezes nós olhamos para tantas situações, olhamos para tantas barreiras, e o Senhor simplesmente está pedindo para que nós possamos parar e olhar para Ele, né? Ele pede para que nós possamos olhar mais, né, para o alto, buscar a face dEle, buscar a presença dEle, né, buscar intimidade com o Senhor. Porque quando fala nesse salmo, né, é um salmo bonito, que o título dele diz assim: Deus é grande e fiel do seu povo, né? Então, nada melhor que a nação está passando hoje em dia, né? Se a nação tivesse a noção desse texto, né? Leva nossos olhos para o monte, porque só o Senhor pode nos socorrer nas horas da angústia, nas horas da tristeza, né? Nas horas momentos difíceis, e também no momento das alegrias. O Senhor também é conosco, né? Independente de ser alegre, ser triste, o Senhor Ele não nos desampara. Até porque o versículo 2 vai nos dizer, né, que o socorro vem dEle. Tudo é dEle, tudo que há na terra é dEle, né? Então nós temos que aprender isso. Nós passamos luta sim, passamos peleja sim, mas nós temos que focar em Deus, nós temos que olhar para os montes, porque é lá que vai vir o nosso socorro, é a palavra do Senhor, né? As nossas atitudes, é os nossos testemunhos, a nossa busca, é a nossa oração. Porque enquanto você está buscando, olhando para os montes, buscando a intimidade com o Senhor tem trabalhado nos nossos lados, o Senhor tem dado livramento. Sim, temos perda? Temos, mas temos que ficar alegre com o Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz que o choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. E é isso que sustenta cada um de nós, né? Nós temos que aprender a olhar para esse salmo e entender que o Senhor está convidando a cada um de nós a olharmos para Ele, para que nós possamos parar de olhar as situações que nós passamos. Temos que olhar para Ele. É isso que o Senhor está nos convidando nesse dia, né? Para que possamos, não somente, né, os olhos, mas mente, corpo e alma, se entregar verdadeiramente à presença do Senhor. Porque nós estamos vivendo num mundo onde que todos dizem que é crente. Sim, glória a Deus por isso, mas crente até a segunda instância. Porque quando chama, né, quando Deus chama para ser atalaia, muitos colocam empecilho. E Deus está falando: não, para de olhar essas barreiras, para de olhar esses empecilhos, olha para mim, né? É isso que eu queria deixar para a nossa meditação nesse salmo, porque é um salmo maravilhoso. Porque no 8 ele vai dizer assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Ou seja, é uma promessa do Senhor para nossas vidas, independente de como você vai entrar, independente de como que você vai sair. A partir do momento que você coloca as suas petições, coloca os seus desejos, tudo na mão do Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir, né? Nós temos que parar de ser um crente que tudo questiona, tudo tem dúvida, tudo tem um porquê. E Deus está falando conosco: olha para mim, para de olhar as situações, mas que nós possamos, né, entender o agir de Deus em nossas vidas. Porque o Senhor só pede uma coisa: adoração, sinceridade, amor, fé, sabedoria, discernimento. É isso que Deus quer de nós. Quando Ele nos convida, né, para olhar no monte, é isso que Deus fala conosco: é sinceridade, amor, ouvir a palavra dEle, entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos pela tua oportunidade de estarmos falando do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor.
apesar de sermos falhos, pecadores, mesmo assim o Senhor tem nos usado, o Senhor não tem se retirado de nossas presenças. Por isso, ó Pai, toma tudo em tuas mãos, Senhor, perdoa nossas falhas, os nossos erros, os nossos defeitos. Somos pecadores, somos falhos, sim, Pai, carecemos da tua misericórdia. Pai, nesse momento eu venho te entregar as igrejas em tuas mãos, assim também como a igreja de Mosca, o Senhor apresenta a cada igreja, Senhor, aonde a tua palavra é ministrada, aonde a tua palavra é pregada, Senhor, vai de encontro a essas nações. Pai, não é tempo mais de brincar, Senhor, não é tempo mais de parar, não é tempo de questionar, é tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de buscar, Senhor. Pai, que nós possamos, ó Pai, entender o teu agir, o teu querer. Muitas das vezes nós paramos, nos preocupamos, olhando para as barreiras, Senhor, e o Senhor está falando conosco para olhar somente para Ti. Muitas das vezes nós focamos o olhar para baixo, Senhor, esquecemos que o Senhor está no alto, o Senhor, Pai, está na direção, no controle de todas as coisas. Sim, nos animamos, sim, Senhor, somos fracos, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, a andar a tua presença como convém. Nos ajuda, Senhor, a concretizar aquilo que tu tens para cada um de nós. Nos fortalece na caminhada, Senhor, nos abençoando, nos guardando, dando estratégia, Senhor, discernimento da tua palavra. Pai, nos atos, ó Pai, que nós tivermos, Senhor, que o Senhor possa estar revisando, que o Senhor possa estar tratando, Senhor. Se cometemos algum delito, Senhor, que desagradou o Senhor, Pai, não retira de nós, Senhor, teu doce Espírito, ó Pai. Nós sabemos que somos fracos, sim, estamos sujeitos a falhar, mas o Senhor é fiel e justo para cada um de nós. Por isso, ó Pai, toma tudo em tuas mãos. Visita, Senhor, cada ministério, visita as lideranças, Senhor. Visita essa nação, Pai, visita cada membro, Senhor. Visita, Senhor, aqueles que estão desanimados, aqueles que um dia parou na tua obra, Senhor. Pai, coloca o teu vigor, coloca o teu amor, acende a chama novamente, ó Pai, ser com cada um. Nós sabemos que não é fácil, Pai, a caminhada, mas nós estamos aqui clamando, buscando a tua presença, falando da tua palavra, do teu amor, dizendo que o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor trata, o Senhor faz, Senhor. Ainda faz milagre, ó Deus. Por isso, ó Pai, toma tudo em tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, Senhor, mesmo sem merecer. Pai, nós sabemos que temos aí lutas, Senhor, tem pessoas na UTI, tem pessoas na enfermaria, tem pessoas tratando em casa, Senhor, não somente a Covid, mas vários tipos de doenças, Senhor. Pai, toma tudo em tuas mãos, dê sabedoria aos médicos, enfermeiros, Senhor, todos aquelas da área, Senhor, da saúde. Toma em tuas mãos, dá sabedoria aos governantes, Senhor. Pai, essas pessoas que estão passando fome, Senhor, nós sabemos que não é fácil, Pai. Senhor, abençoa. Sustenta, Pai, nos dá estratégia, Senhor, para ajudar esse povo, ó Deus. Toma essa nação, Pai, que está sofrendo, ó Pai, seja na saúde, seja, Senhor, na fome, Senhor, na doença, ó Deus. Pai, ali, Pai, pessoas, ó Pai, que não têm onde morar, Pai, ser com elas, abençoa, sustenta, Pai. Pai, cabe a cada um de nós, Senhor, orar e aclamar e apresentar essas vidas diante do Senhor. Nos abençoa, Senhor, continua a trabalhar no meio de nós. Pai, fala da maneira que Tu queres, que venha diminuir o homem a cada dia, cresça Teu doce Espírito Santo. Pai, nós precisamos entender, Pai, assim como esse texto, a olhar para Ti, Pai, e clamar, porque só o Senhor pode nos socorrer, só o Senhor pode nos abraçar, só o Senhor pode fazer um milagre sobre as nossas vidas. Por isso nós cremos na Tua palavra, Senhor. Ela é fiel e justa para cada um de nós. Pai, abençoa, Senhor, nossas vidas, nossos familiares, Senhor. Obrigado pelos teus milagres, ó Pai. Obrigado, Senhor, por aqueles milagres que nós nem vemos. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, que passou no leito, ó Pai, mas venceu. Aquela, Senhor, que o Senhor levou para si, Pai. Guarda, Senhor, porque nós sabemos que no dia, Senhor, que o Senhor voltar, Deus, nós encontraremos. Por isso, ó Pai, toma tudo em Tuas mãos. Pai, fortaleça aqueles, ó Pai, que perdeu seus entes queridos. Toma em Tuas mãos, abençoa, guarda, sustenta, Senhor. Ser com cada um, que não venha faltar o pão de cada dia, Senhor. Não venha faltar alimento em nossas mesas, Senhor. Pai, ser com aqueles, ó Pai, que não tem o que comer, Senhor. Trabalha, sustenta, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem dado estratégia para cada um de nós. Tem dado estratégia para os pastores, ó Pai, para conduzir as Tuas ovelhas, Senhor. Pai, aqueles, ó Pai, que não conduzir conforme a Tua palavra, Senhor. Trabalha, sustenta, Senhor. Vai de encontro, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco através da Tua palavra, dos louvores, ministrações, orações. Pai, o Senhor tem dado visões, o Senhor tem dado estratégia para o Teu povo. Continua nos abençoando e nos guardando para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, que nós possamos estar pautados dentro dessa palavra, né? Aonde o Senhor nos ensina a olhar para o monte.
Então, que nós possamos, quando estivermos olhando para o monte, feche os seus olhos e clama ao Senhor, né? E deixa Deus trabalhar na tua vida, e deixa Deus entrar com provisão nas suas necessidades. Não limite o agir de Deus, porque Deus, Ele quer fazer, irmãos, mas depende de cada um de nós. Amém? E assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, irmã Cíntia, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Vamos nesse momento nos preparar para a palavra de Deus, para a palavra do Senhor, né? Abra teu coração, se rasgue, né? Abra os teus ouvidos, assim como o salmista sempre pedia a Deus para abrir os ouvidos e ouvir, que nós também possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir, né? Tudo aquilo que Deus tem para falar conosco. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, verso 4. Diz assim a palavra de Deus: quando o pote que o olheiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme queria. Aleluia, glória a Deus. Esse texto é um texto muito conhecido, né? Que fala sobre, né, o barro na mão do olheiro. E vamos orar, vamos apresentar a palavra do Senhor, vamos entregar diante do Senhor essa palavra, amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua presença doce, santa, para, Senhor Deus, colocar nossa vida, colocar o nosso coração e pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai. Fala, Espírito Santo de Deus, em cada coração, fala, Senhor Deus, em cada vida, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, mostra, Pai. Mostra, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu querer sobre nós. Pai, muitas coisas o Senhor quer fazer, muitas coisas o Senhor quer transformar, muitas bênçãos o Senhor tem a derramar a cada um de nós, ó Pai. Mas nós precisamos, Pai, nós precisamos enxergar conforme, Senhor Deus, o Senhor tem nos mostrado. Nós precisamos, Senhor Deus, caminhar conforme a Tua condução. E nós precisamos, Senhor Deus, falar e fazer, Senhor Deus, os Teus feitos aqui na terra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nesse momento a nossa mente, corpo, alma, coração e espírito seja cativo somente a Ti, seja cativo somente ao Teu Espírito Santo. Fala com cada um de nós, é que nós choramos e Te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O tema que eu quero trazer para você é um tema que talvez você não vai entender a princípio, mas com o passar da pregação, né, da ministração, você vai começar a entender. E o que Deus colocou no meu coração? Não está bom. Pastora, por que não está bom? E aí a gente vê uma história, né, que fala de uma mão poderosa. Eu gosto muito da narrativa desse texto, ele é muito interessante, que a gente vê alguém construindo o amor, né? E a gente louvou o quê? O nosso bem maior. Então, o nosso bem maior, ele está aqui construindo o quê? Algo de amor, algo bom, algo de especial para cada um de nós, né? E se a gente analisar, todos nós temos algum dom, todos nós temos uma forma de fazer algo especial, né? Um confeiteiro, por exemplo, quando ele vai confeitar o bolo, enquanto ele está ali, né, confeitando, enquanto ele está ali montando o seu bolo, todo momento ele vai perguntar, será que está ficando bom? Se tiver alguma coisinha fora do lugar, se tiver faltando talvez uma florzinha, tiver faltando um confete diferente, se precisar colocar alguma coisa, algum toque, alguma cor, alguma tonalidade diferente, ele vai colocando aos poucos, né? Até que o bolo fique bonito, até que fique um bolo agradável para a gente ir lá depois postar nas redes sociais e falar assim, olha, ficou perfeito, ficou muito bom, né? Mas para que isso aconteça, tem que ser feito com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho. Talvez você aí na tua casa, mulheres, né, ou alguns homens também, quando vai fazer uma comida, você vai ali experimentando o tempo todo, né? Agora tá bom de sal, agora não tá, eu vou ter que colocar mais um pouquinho. Quando você vai lavar uma roupa,
você vai, né, limpar ela, você vai, né, deixar de molho às vezes, você vai ver se ela está perfumada. Se não tiver, você vai falar assim, ainda não tá bom, vou ali, vou caprichar mais um pouquinho. Quando você vai fazer uma faxina na tua casa, se você vê que ainda falta uma manchinha, quando vê que ainda falta uma sujeirinha ali, uma poeira, alguma coisa fora do lugar, ainda não tá bom, eu tenho que ir lá, eu tenho que voltar e tenho que fazer tudo de novo. Porque nós somos assim, nós queremos tudo perfeito, nós queremos tudo de melhor. E o nosso Deus não é diferente. Então, o que o nosso Deus faz? O nosso Deus, ele pega aqui, né, Jeremias, e leva para ele ver como que ele analisa as nossas vidas, como que ele quer que a nossa vida seja, como que o povo dele, assim como aqui na palavra de Deus fala do povo de Israel, ele quer todo o povo, quer todos nós assim. Então, ele pega o teu servo, primeiramente ele já inicia aqui falando, né? Então, ele desce à casa do olheiro, ou seja, ele tem que sair da posição que ele está, ele tem que, né? Nós precisamos sempre sair da posição que nós estamos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, nós precisamos sair daquilo que limita, né, a nossa visão, limita a direção de Deus. E aqui ele fala exatamente isso, ele está no lugar e ele precisa descer para poder ir ver o que está acontecendo. Talvez nós com a nossa altivez, talvez nós com o nosso eu, com o nosso ego, nós precisamos também descer. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, de agir. Nós precisamos tirar o nosso orgulho, tirar o nosso ego, para poder a visão de Deus chegar às nossas vidas. E aqui a gente vê, né, que assim fez esse profeta. Ele desce até a casa do olheiro. E quando ele desce à casa do olheiro, ele começa a analisar o olheiro ali transformando, trabalhando com o quê? Com as suas mãos. As suas mãos estavam totalmente ali, grudada. As suas mãos estavam totalmente sobre o barro. Ou seja, o olheiro não estava simplesmente arrumando várias pessoas para fazer. Alguém vai fazer, né? Deixa aí que alguém faz. Não. Ele estava ali fazendo. E o barro, ele entranhava nas tuas mãos. E ali ele ia moldando. E ali ele ia trabalhando. Ali ele ia transformando. O que Deus colocou no meu coração? Assim está o Senhor sobre nós. A mão dele está estendida sobre nós. A mão do Senhor está sobre cada um de nós. A sua mão poderosa. Ele está nos chamando a nos moldar. Porque ele vê que em nós não está bom. Ainda não tá bom. E às vezes você pode falar assim, mas eu já aceitei o Senhor, eu já faço a obra, eu já faço. Mas muitas coisas na nossa vida precisam ser mudadas. Muitas coisas na nossa vida precisam ser transformadas. E quando Deus, ele fala que ainda não tá bom, não é porque Deus, ele tá te julgando como, né, incompetente. Deus não tá te julgando como uma pessoa que faz tudo errado, mas pelo contrário, ele está olhando e falando, você é minha joia preciosa, mas ainda tenho que cuidar dela, eu ainda tenho que fazer ela brilhar. Quando o nosso olheiro, ele está com a mão dele sobre nós, nos corrigindo, porque ele nos ama e ele quer o melhor para cada um de nós. Ele quer que nós possamos caminhar cada dia, que nós possamos, né, trilhar essa promessa que Deus tem para cada um de nós com perfeição. Então, quando ele fala que não está bom, não é porque ele está julgando de forma errada, mas ele está julgando de forma positiva. Eu tenho alguém que eu amo. Eu tenho alguém que, né, eu fiz, e assim como eu disse para vocês, ele viu e ele falou, é muito bom. Então, para estar muito bom, para ele ver e falar que nós, seres humanos, somos muito bons, a mão dele precisa estar sobre nós. Por quê? Porque quando a mão do Senhor está sobre nós, ele está moldando. Não somos nós que moldamos. Não somos nós que transformamos. Não é alguém que está transformando a nós. Não é alguém que está fazendo por nós. É o próprio Deus trabalhando. E é muito bom saber que existe um Deus, o nosso próprio Deus. Ele não dá ordem a nenhum.
Não existe outro. Ele dá ordem, ele mesmo executa. Ele mesmo fala que vai fazer e ele começa a transformar. E ele, quando ele leva ali o profeta e mostra a mão estendida, ele está mostrando, olha, o olheiro está sobre o barro. O que Deus está falando contigo nessa noite? O olheiro está sobre a tua vida. O olheiro não é mais ninguém, não tem ninguém nessa direção, não tem ninguém no controle, é ele. É Ele que está com a mão estendida sobre você, transformando, abençoando, cuidando de você. É muito bom saber que existe um Deus cuidadoso, né? Um Deus que está ali cuidando de nós. E existem algumas características que eu quero trazer aqui em relação à excelência desse trabalho do olheiro, né? Em relação à excelência do transformar do olheiro, que eu quero trazer para vocês, que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa ver, né, o carinho e a perfeição que esse olheiro ele faz conosco. E a primeira característica que eu quero trazer para vocês, né, é exatamente a continuidade do que eu estava falando. Existe uma mão, né, sobre o barro. Atentos, né, o tempo todo, além das mãos, além das mãos dele ali mexendo, também existia outra coisa. Existiam os olhos de Deus, ali atentos também, para que nada saia do controle dele, nada saia da forma que ele planejou. Então, aqui, né, como primeira característica que eu quero trazer para você, existe uma mão do Senhor estendida sobre mim, mas os olhos do Senhor também estão sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, para que tudo saia perfeito, para que tudo esteja bom. Porque quando não estiver bom, ele vai entrar. Às vezes a gente não entende o porquê que Deus está apertando. Às vezes a gente não entende por que Deus está fazendo. Por que a mão de Deus está sobre mim? Por que a mão do Senhor está assim, fazendo, apertando esse barro aqui? Por que, Deus? É porque ainda precisa ficar bom. Ainda não está bom. E ele ainda está ali trabalhando, né? Ele está ali. E uma coisa que é maravilhoso a gente saber, que ele só trabalha naqueles barros que ele escolheu. Ele escolhe o barro, separa o barro e aí ele começa a transformar. Olha só que coisa maravilhosa. Nós fomos escolhidos, nós fomos separados e nós estamos ali agora, sendo trabalhados por ele, né? Sendo transformados por ele, sendo moldados, e nós precisamos ser moldados sim, porque senão nós vamos trincar, porque senão nós vamos ficar imperfeitos. Nós precisamos daquele que tem um olhar clínico, um olhar melhor do que nós, um olhar, né? Porque nós aqui, nós somos imperfeitos sim, e a maioria das vezes, né, a gente não reconhece isso. Mas a própria palavra de Deus, né, nos mostra que a mão dele está sempre estendida sobre nós. A palavra de Deus diz que a mão do Senhor não está encolhida. Então que nós possamos entender que ele sempre vai estar com a mão, né, sobre nós, trabalhando em nossas vidas, trabalhando em nossos corações, trabalhando no que é imperfeito. Nós vamos ver ao longo da Bíblia, ao longo da história, quantas pessoas que ele amou, assim como Davi, assim como tantos e tantos, né, personagens, os seus discípulos, né, assim como a gente vê, né, o próprio Paulo. Mas mesmo Deus amando, Deus apertava. Mesmo Deus amando, Deus estava ali com a tua mão estendida, corrigindo. Mesmo assim, Deus estava ali. E às vezes a gente fala assim, mas não, Deus não vai fazer isso comigo, não. Deus ele faz porque ele ama. Ele precisa tirar aquilo que nos afasta dele, nos afasta da presença dele. E às vezes nós precisamos ser apertados. Nós precisamos ser moldurados. Porque senão não vai existir um vaso perfeito. E o vaso, se ele não estiver perfeito, como é que Deus vai encher? Como é que a unção do Espírito Santo vai descer sobre o vaso? Como é que o óleo, tudo aquilo que for descer ali, ou a água, o que for encher aquele vaso, como que ele vai chegar? Como que ele vai entrar?
num vaso imperfeito. Então, antes de entrar a unção, antes de ser derramado o óleo, antes de, né, encher com a água da vida, né, a água que desce do trono de Deus sobre nós, ele precisa trabalhar aqui, ó, trabalhar nisso daqui. Isso daqui precisa ser trabalhado. Nós, em todos os dias da nossa vida, não é porque nós aceitamos o Senhor como único Senhor e Salvador que nós, né, não estamos aí fadados a errar, a deixar o inimigo entrar, a deixar as coisas desse mundo entrar. Todos os dias nós precisamos rever os nossos conceitos. Todos os dias, pode ter certeza que tem um olho e tem uma mão estendida sobre você, olhando e te corrigindo. E o bom é que a gente tem isso, a gente tem o Espírito Santo de Deus para falar, não tá bom, vamos melhorar mais, vamos fazer melhor. Quando eu estava na escola, e aí eu gostava muito, né, de escrever, até hoje eu gosto muito de escrever, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, não gosto de usar computador, eu gosto de escrever, eu gosto de rascunhar, né, gosto de rascunhar minhas ministrações, gosto de rascunhar a história, eu gosto de fazer essas coisas. E aí, mas uma das coisas que eu era muito cobrada era a respeito da caligrafia, né, fazer uma letra bonita, uma letra redondinha, uma letra perfeita. E aí eu fazia aquela letra e falava assim, tá lindo, tá muito bonito. Eu vou chegar para a professora e a professora vai falar assim, nossa, que lindo, vai colocar lá 10, né? Ou senão, muito bom, que né, no meu tempo tinha isso, a professora escrever no caderno, elogiar. Então a gente chegava todo, né, eufórico, todo feliz da vida, né? Chegar perto do professor, porque ele vai chegar e ele vai elogiar. E aí eu chegava lá para a professora toda, né, animada, toda feliz, e quando eu chegava, ela falava assim, tá legal, mas ainda não tá bom não. Vamos melhorar. Eu falei, poxa, a tia não gostou. Mas isso não me desmotivava. Eu voltava e fazia de novo. Até o dia que ela falou assim, você tá de parabéns, a sua letra é linda. E assim também é a nossa vida. Não se desmotive porque Deus ainda falou que precisa ainda ser tratado. Ainda precisa mexer aí um pouquinho. Ainda tem coisas aí para poder você, né, se organizar. Ainda tem coisas aí para construir ou reconstruir. Ainda tem orgulhos. Ainda tem algumas coisas aí que precisam ser trabalhado. Não fica chateado nem magoado. Ou não desiste também não. Pelo contrário, volta e faz novamente. Porque vai valer a pena lá na frente, né? Você vê que ele vai falar assim, agora tá perfeito. Agora você vai ver, né, o vaso pronto. E o que o vaso pronto é capaz de fazer. Uma coisa que eu prestei atenção, que se ele tiver torto, né, se ele ficar diferente, ele vai armazenar menos quantidade de coisas ali. Vocês já pararam para pensar que a forma que ele modela, na forma que ele vai moldulando ali, né, aquele vaso, ele está pensando também naquilo que vai entrar. O que Deus está falando conosco? Quando Ele está trabalhando com você, Ele já não está preparando somente o teu corpo, não. Ele está se preparando também para entrar e fazer maravilhas sobre você. Então não questiona Deus, não. Deixa Ele trabalhar. Deixa Ele apertar. Deixa Ele apertar bastante aí, ó, essa massa. Deixa Ele, né, ajeitar as coisas. Deixa Deus fazer. Não usa, né, da tua forma, né, das suas abreviações. Deixa o olheiro. Uma coisa que Deus colocou no olhar de Jeremias. Desce e observa. Ele não questionou o olheiro. Ele não falou, ele não fez comentário nenhum negativo do olheiro. Mas ele percebeu que o olheiro, quando ele via que algo não saía bom, ele voltava e fazia de novo. Mas ele observava e esperava o vaso ficar perfeito, o vaso ficar pronto, o vaso ficar, né, na forma certa, na forma ideal que o olheiro planejou,
que o olheiro, né, sonhou. Então que nós também possamos ser assim, que nós possamos esperar com paciência, que nós possamos olhar e analisar o que o olheiro está fazendo, o que o olheiro tem para mim hoje, o que tem hoje para ele trabalhar aí. Aí hoje ele tem que apertar um pouquinho mais, eu estou precisando. Hoje ele já está ali trabalhando já nas definições. Olha, já está quase chegando o dia dele encher esse vaso. Oh, aleluia! Eu não vejo o dia dele encher o vaso. Eu não vejo o dia dele, né, o vaso ter a função que ele tem, né, a função verdadeira dele. Nós somos assim, a gente não vê o dia de ver tudo pronto. Mas para estar tudo pronto, existe o processo. E esse processo Deus está nos chamando. Ainda não está bom, então vamos para o processo. E aí eu quero trazer a segunda característica. Não ficou bom? O olheiro viu falha? Então é porque entrou alguma coisa. E nós precisamos olhar. A própria palavra de Deus, ela nos chama a nos avaliar, a nos examinar. Às vezes a gente só nos examina no dia da ceia, né? Porque o pastor falou, né? Porque a pastora falou. Nós esquecemos de nos examinar todos os dias. Se entrou pecado, se entrou algo errado, assim como entrou no povo de Israel, e entrou o que também junto com o povo de Israel? Quando entrou o pecado, quando entrou a falta de visão, a falta de ouvir o que Deus tinha para falar, o que Deus estava falando para o povo fazer, né? Quando tinha que existir uma entrega e o povo não se entregou da forma que Deus queria, e aí teve que se entregar ao quê? Ao cativeiro, que é pior, porque existe morte, existe destruição, existe tantas coisas. Aí a gente às vezes fala tanto, né? Já está na hora de acabar essa Covid, já está na hora de acabar tantas coisas. Mas será que nós estamos dando ouvidos quando Deus fala assim, não está bom ainda? É muito fácil a gente julgar. É muito fácil a gente falar, Deus, para esse processo, para isso. Mas como que Deus fala para a gente parar? Quando Deus fala para a gente, né, nos avaliar, quando Deus fala para nós mudarmos, quando Deus está falando assim, eu quero te transformar, eu estou aqui, eu sou olheiro. Agora está na hora do barro começar a ser mexido. E aí a gente faz o quê? A gente não dá ouvidos. Às vezes entra o esfriamento espiritual, aí a gente não ora mais, a gente não busca mais. A gente não quer ir no culto e a gente às vezes coloca a culpa, né? Às vezes é na enfermidade, às vezes é na Covid, às vezes é tanta coisa e a gente vai, né, deixando. E a gente esquece, né? Que lógico que nós precisamos nos cautelar nesses últimos dias, precisamos ter muita cautela, precisamos ter muito cuidado, mas nós temos que cultuar, né? Nós temos que congregar. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos ensinou, cuidando sim de nossas vidas, cuidando sim de tudo aquilo que Deus tem nos dado como zelo, como segurança, mas nós temos que ir. E às vezes a gente quer muito ser trabalhado, mas a gente não está deixando Ele trabalhar, a gente não está deixando Ele tocar. E como que a gente, né, vai deixar Ele tocar? Como que a gente vai deixar Ele trabalhar? Como que nós vamos deixar? E aí a gente fica, né, vai deixando de lado. A gente vai se esfriando. A gente vai saindo do foco. A gente vai falando assim, tô desanimado. Hoje eu não quero ir. E amanhã também não vai. E quando você vê, o vaso tá lá parado. Quer dizer, o barro. Porque o olheiro não vai pegar. Porque nós não estamos deixando. Nós não estamos deixando o olheiro trabalhar. Nós não temos deixado ele moldar. Às vezes nós estamos tendo descaso com a palavra dele. Temos tido muito descaso. Nós precisamos voltar. A gente precisa orar mais. Orar sem cessar. A própria palavra de Deus fala orar sem cessar, e muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu tenho que orar mais. É sem cessar.
É mais e mais. É orar para você entender as perdas, é orar para você entender os planos de Deus, orar para você entender que você é um barro, olhar para você entender que Ele, é a mão dele que está sobre você, é a mão dele que está sobre a tua vida, é o olhar clínico dele que vai trabalhar na tua vida, na tua casa, no teu ministério, em todas as coisas. E como que nós vamos perceber isso? É quando nós deixarmos Ele fazer, porque senão não vai ficar bom, nunca vai ficar bom. E às vezes a gente olha na palavra de Deus e a gente fala assim, né? Principalmente quando é aquela história de Sansão, e Sansão ele chega e larga, né, os sonhos de Deus, Sansão larga a vontade de Deus para poder fazer o que o teu corpo, a tua vontade, o teu eu quer. A gente olha aquilo e fala assim, não é possível que um homem desse, não é possível que uma pessoa dessa pode deixar, né, Deus de lado, os planos de Deus do lado. Mas aí a gente vai lá no nosso eu. E quantos planos de Deus estão ficando de lado? Quantas e quantas coisas de Deus nós temos deixado? Quantas promessas, quantos sonhos de Deus estão ficando de lado na nossa vida? Talvez nós não estamos fazendo, né, como Sansão, mas nós estamos muito parecidos com ele, nós estamos. Quando Deus ele nos dá uma promessa e nós fugimos. Porque quando ele dá a promessa, ele já está preparando ali o vaso também para a promessa entrar. Tudo que ele nos dá, ele prepara, porque a mão dele está estendida. Preparando, abrindo os caminhos, abrindo aquilo que precisa. Nós precisamos entender isso. Enquanto tiver falha, né? Enquanto tiver falha em nós, Deus ele não vai trabalhar. Mas Deus ele precisa continuar nos corrigindo. Será que nós estamos deixando Deus corrigir? Será que nós estamos deixando Deus trabalhar? Será que nós estamos deixando Deus fazer o vaso conforme a vontade dele, conforme o querer dele, conforme a estrutura necessária para esse vaso? Porque quando ele vai criando o vaso, ele também cria segundo a estrutura daquilo que ele vai suportar. Porque um vaso ele vai suportar coisas ali dentro. Então ele precisa ter uma estrutura boa. Se Deus está mexendo com você, é porque tem um grande projeto aí na tua vida. E Ele te separou para poder esse projeto ser feito aqui na terra. Deixa Ele trabalhar. Deixa o olheiro trabalhar. Deixa a mão dele estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Deixa o olheiro. Vamos deixar o olheiro transformar. Terceira característica que eu quero trazer para você, e eu quero ler aqui no versículo 7 e versículo 8. O que Deus está falando? Olha só o que ele fala. Será que eu não posso fazer com que o povo de Israel, o mesmo que o olheiro fez com barro? Vocês estão na minha mão, assim como o barro está na mão do olheiro. Sou eu, o Senhor, que está falando. Olha só que coisa maravilhosa. Aí eu quero entrar no versículo 7. Em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar, destruir qualquer nação e reino. Mas se essa nação ou esse reino abandonar sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que eu tenho prometido fazer. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que Deus está falando. Assim como o olheiro está construindo barro, né, ali, para esse barro se transformar num grande vaso, assim também Deus está fazendo conosco. Mas quando não está bom, Ele pode destruir. Pastora, é a palavra de Deus. Por que os povos têm perecido? Por que nós temos passado por tanta luta?
Por que nós temos passado por tantas e tantas coisas? Ai, Deus, tá na hora de cessar. Gente, eu quero dizer para vocês que hoje pode acabar tudo. A Covid pode amanhã não existir mais. A violência pode acabar. Nós aí estamos vivendo uma semana, né, muito triste, de luto, crianças morrendo, né, pessoas, né, acontecendo ataques, acontecendo tantas coisas aí ao redor do mundo, ao redor do nosso país, acontecendo tanta coisa. Isso tudo pode passar. Isso tudo pode acabar de hoje para amanhã. Porque Ele é Deus. Ele pode transformar o que não existe com um simples agir. Tudo muito rápido. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta em meio a tudo isso. Assim como a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos fala isso. Ele pode fazer exatamente isso que aqui o versículo, né, 7, ele fala, né? A qualquer momento eu posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Ele pode, assim como ele pode construir, ele também pode destruir. Por que ele destrói? Por que ele permite que exista tanta coisa? Porque nós não estamos permitindo que ele seja o nosso olheiro. Porque ele ainda está vendo que não está bom. Sabe uma coisa que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? Que todo mundo agora resolveu falar? De uma certa forma é isso também. Mas não é só isso. Todo mundo fala assim, a Covid começou lá no sambódromo, quando tiveram aquele desfile da escola de samba e aconteceu que aquele homem, né, vestido de Satanás e o outro vestido de Jesus saiu arrastando, né, Satanás arrastando Jesus. Eles pecaram. Eles erraram. E aí todo mundo olhou para eles. Todo mundo olhou para o pecado deles. Mas e quando nós estamos, a maioria das vezes, amando mais o pecado do que o pecador? Nós estamos vendo aí pessoas aplaudindo homens, aplaudindo pessoas, aplaudindo situações, idolatrando tantas e tantas coisas e se afastando de Deus. Falando que não tem tempo. E Deus, ele trouxe a Covid e muitas pessoas arrumaram tempo. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração? O tempo que as pessoas colocaram nas suas vidas, começaram a procurar filmes, começaram a colocar coisas na tua vida, agregar coisas e ainda deixou o olheiro de fora. O olheiro ainda continua de fora. Ainda não tá bom. Deus está falando conosco nessa noite. Ainda não tá bom. Ele nos trouxe aproximação através de coisas aí que estão acontecendo. Nós cristãos estamos deixando de voltar para o Evangelho. Nós cristãos estamos deixando de voltar para a palavra de Deus. Se alguém nos ensinar algo, a gente acha mais ideal, a gente acha muito mais vantajoso do que o que Deus nos ensina na palavra, do que Deus fala na palavra. E se nós pregarmos aquilo que a palavra fala, assim como nós pregamos aqui que Deus ele vai arrancar, Deus ele vai destruir, aí ainda existe pessoas que vão falar, é radical demais. E a gente busca o quê? Que não é radical. A gente busca o quê? Que não é visão de Deus. Para de ser romântico. Para de ser romântico. O nosso Deus é um Deus amoroso, zeloso, né? Abundante em benignidade. O próprio salmista diz isso. Mas ele também é um Deus que se ira. E a ira do Senhor ainda está sobre nós. Porque nós não estamos deixando ser barros na mão do olheiro. Nós ainda não estamos descendo a casa do olheiro. Nós ainda não estamos, né, tirando o nosso orgulho. Nós ainda estamos esfriando. Nós ainda estamos buscando tanto impasse. E eu estou falando isso com você porque Deus falou comigo. Nós buscamos impasse. Nós buscamos situações, nós buscamos desculpa para muitas coisas ainda. Nós buscamos desculpa para fazer a obra de Deus, principalmente em época de pandemia. Deus está falando, eu abri tantas portas,
Eu abri tantas visões. Eu dei tantas estratégias ao meu povo e o meu povo não usa. E ainda continua colocando desculpa. Ainda não tá bom. Ainda não tá bom. Porque tem povos e nações morrendo sem conhecer o nome do Senhor. Ainda tem vidas descendo à sepultura sem ter ouvido falar que Deus, Ele tem algo melhor além daqui da terra. Existe uma vida eterna, existe um reino, existe um olheiro moldando, nos preparando para algo novo. Existe coisas novas para acontecer. E aí, se a gente não preparar, se a gente não mudar, se a gente não mostrar, muitos vão morrer sem conhecer. Muitos vão morrer sem ter aquilo que você teve, a mão do olheiro. E eu quero deixar como, finalizar aqui e deixar como reflexão para você. É muito fácil a gente jogar o pecado no outro. É muito fácil nós dizermos, eu sou o evangélico perfeito. Eu sou um cristão perfeito. Mas será que nós somos cristãos? Cristãos é aquele que segue a Cristo. Cristo abominou os escribas e os fariseus. Cristo mostrou o pecado, a desordem, ele mostrou a falta de amor, mas ele mostrou agindo. Ele mostrou transformando, porque ele era trabalhado pelo Pai. Ele tinha a visão do Pai. E ele estava nos mostrando, assim como eu tenho a visão do Pai, você também tem. E quando ele chega para os seus discípulos e fala, obras maiores ainda farás, é porque ele sabia que o Pai, ele pode, com a mão dele sobre nós, nos trabalhar, nos moldar, nos edificar, para que essas obras saiam, para que a excelência de Deus permaneça sobre as nossas vidas, sobre o projeto que Ele tem para cada um de nós. E eu quero finalizar dizendo, permita-se ser usado, permita ser o barro na mão do olheiro, para que um dia Ele chegue e fale, agora tá bom, tá excelente. Assim como lá no início da criação, quando Ele fez o homem, Ele disse, é muito bom, é muito bom. Se Ele está te corrigindo, deixa Ele te corrigir. Se Ele está te modulando ali, deixa Ele modular. Porque o nosso Deus, Ele tem o melhor para nós. Receba o melhor de Deus nessa noite. Receba o melhor do Espírito Santo. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que nós possamos deixar o nosso olheiro. A mão do nosso olheiro está ali, estendida sobre nós. Curva a tua fronte, apresenta-se diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas diante de Ti, diante da Tua mão poderosa. Oh, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nada somos, nada podemos, mas assim como a palavra diz, Pai, nós somos o barro e Tu és o olheiro. Senhor Deus, em nome de Jesus, oh Pai, visita-nos. Visita-nos, Senhor Deus, essa noite e venha, Senhor Deus, a moldar, Senhor. Molda, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu coração. Tira de nós, ó Pai, todo o nosso eu, todo o nosso desânimo, toda a nossa falta, Senhor Deus, de fé, de esperança, e que nós possamos acreditar que o olheiro está enchendo, que o olheiro está renovando, que o olheiro está cuidando de cada um de nós. Pai, se existe alguém, Pai, nesse momento, que deixou de acreditar nas promessas, deixou de acreditar que o olheiro está trabalhando, vai tocando, Senhor Deus, nessa noite. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, visita esse coração, inunda novamente. E que se esse coração, Senhor Deus, permita ser tocado. Pai, em nome de Jesus, Senhor, é muito próxima a Tua vinda, porque a Tua palavra tem se cumprido, Pai. Senhor Deus, mas que nós possamos, Pai, nos deixar sermos, Senhor Deus, trabalhado para Ti
para que venha o dia, Senhor Deus, o dia da perfeição. O dia, Senhor Deus, do Senhor encher o vaso que nós vamos nos tornar quando o olheiro trabalhar. Ó Espírito Santo de Deus, vai tirando, Senhor, Deus, todo o desânimo espiritual. Vai tirando, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a falta de visão. Ó Espírito Santo de Deus, traga novamente, Pai, traga novamente o Teu Evangelho. Traga novamente, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar. Pai, que nós não venhamos a amar essa terra, que nós venhamos, Pai, amar o próximo, amar as Suas promessas, amar, Senhor Deus, os Teus mandamentos. E, Senhor Deus, que nós possamos entender que tudo aqui é passageiro, que tudo aqui, Senhor Deus, ó Pai, vai ser destruído. Mas o que nós, Senhor Deus, forjamos, tudo aquilo que nós, Senhor Deus, deixarmos o Senhor construir, isso vai para a eternidade. Isso vai, Senhor Deus, para os Seus planos, para o Teu plano maior, para o plano do nosso bem maior. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas. Cuida de cada um de nós. Cuida, Senhor Deus, da nossa casa. Cuida do nosso ministério. Cuida da nossa igreja. Cuida da nossa família. Repreenda o espírito da morte, Senhor Deus, sobre a nossa família, sobre o nosso meio. Mas que nós também possamos sempre dar ouvidos e entender a Tua vontade, a Tua soberania e os Teus estatutos. Abençoa, Senhor. Abençoa as nossas vidas. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Que a graça do Senhor, nosso Deus, e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós e com Ele permaneça cada dia mais e mais. Amém e amém. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.